perguntam para mim por que a Deus Amor não permite ver televisão. E perguntam para mim se televisão é pecado. Venha comigo! Bom, tudo que te faz mal é pecado. Tudo que te afasta de Deus é pecado. Paz, Senhor Jesus, a paz e graça, a paz seja convosco. Demorei, mas cheguei. Desculpe a demora, mas meus irmãos, estou atarefada, para a glória de Deus. É falta de tempo, meus irmãos, estar aqui com vocês. Mas pode ter certeza que eu sempre estou orando por vocês, jejuando. Amém? Então, estou aqui, meus irmãos, para responder perguntas que muitas pessoas mais jovens, né, têm feito para mim. Por que a Deus Amor não permite ver televisão? E pergunta para mim se a televisão é pecado. Bom, tudo que te afasta de Deus é pecado. E tudo que te faz mal, eu aprendi com Deus que é pecado. Porque somos templo do Espírito Santo de Deus. E tudo que contamina o templo do Espírito Santo de Deus, estamos sendo homicidas. O que é homicida? Nós mesmos estamos nos matando. Então, eu quero contar para vocês a experiência que eu tenho com televisão. Por que que eu concordei e aceitei, né? Mas eu quero deixar bem claro que também o celular, a internet, se você não vigiar, se torna pecado diante de Deus. Se torna instrumento na mão de Satanás para afastar você também do nosso Deus. Amém? Então, vamos lá. É umas 3 ou 4 experiências. Conforme eu for contando, eu vou lembrando, tá certo? Mas a primeira experiência que eu tive com a televisão, eu não era crente, né? Cheguei a dar uma passada de 2 anos na Universal. Eu tinha mais ou menos, deixa eu ver, uns 23 anos de idade, né? Mas antes disso, eu tive uma experiência com Deus. Eu tinha o costume de ver televisão. Costume, que isso é um costume, se torna um vício, né? Eu era viciada em ver filmes de terror, novelas, né? Telenovelas. Então, naquela época tinha o tal da Sexta-feira 13, né? Não sei se é o Freddy Krueger ou se é o... Aí eu confundo eles, né? Tem aquele um outro da tesoura, é esse da tesoura. Tinha umas unhas assim, igual uma tesoura, e ficava assim assustando as jovens com aquela tesoura na madrugada, na noite, depois da meia-noite. E eu morria de medo, né? Acho que eu tinha uns 21 anos nessa época. Mas eu gostava de estar na frente da televisão, a Sexta-feira 13, todo mundo ia dormir e eu estava lá, vidrada, morrendo de medo, escutava um barulho, ai, olhar para os lados, para os outros, né? O inimigo ali me passando medo e eu não entendia nada porque eu estava na carne e eu estava fora. Então, meus irmãos, todos foram dormir e eu fui dormir por última, né? Porque ninguém disse costume, esse vício de ver filme de terror, só eu. Com medo, mas ficava ali. Acabou aquele filme e eu fiquei muito triste, muito chateada. Por quê? Porque quem venceu foi o mal. E eu fiquei muito triste, muito abatida, que sobrou só uma menina, uma jovem, todos os jovens ele matou. Todos os jovens ele matou, era tipo um retiro, né? No bosque, numa ilha, eu não me lembro, não me recordo muito bem. Só sei que era um retiro, né? Que os jovens sempre faziam. Um monte de moça e um monte de moça. E pareceu esse... não sei se é Freddy Krueger, eu das que tem as tesouras, tinha as tesouras bem grandes nas unhas, umas unhas com as tesouras desse tamanho. E ele, eu não lembro mais, não recordo muito bem, mas eu lembro das tesouras. E ele corria atrás dos jovens com aquelas tesouras, para enfiar aquelas tesouras neles, cortar eles tudo com a unha, fazendo assim, sabe? E passava-se as tesouras para assustar os jovens no muro, nas paredes.
E nisso ele matou toda jovem, todo jovem. E sobrou uma jovem. Eu fiquei feliz, porque ela poderia contar o que ocorreu. Por quê? Esse demônio, que eu falo que hoje é demônio, ele aparecia sempre no sonho daquele jovem. Então não tinha como as polícias, os pais, as mães, os parentes descobrir como é que foi a morte daquele jovem. Por quê? Ele aparecia como se fosse um pesadelo. Não era real, não era realidade. Então ele fazia de uma forma que os policiais, as famílias não descobrissem qual foi a morte daqueles jovens. Mas quem estava assistindo sabia, então você ficava tudo com aquela fúria, você querendo que alguém descobrisse. E assim sucedeu comigo, eu queria que alguém descobrisse quem matou aquela jovem, que as crianças descobrissem que foi ele. Aquela jovem, aquele jovem, não tinha criança, desculpa. Então, ela foi dormir, aí ela foi a única que sobrou naquela cidade ali. Tinha uma que tinha escapado em outra cidade bem longe, ela tinha sumido daquele lugar. Então, ela se comunicava com essa que sobrou desse lugar aí. E aí, só que essa estava toda machucada, foi parar no hospital, e essa outra ligava para ela e falava assim, essa jovem, olha, não deixa eles te sedar, porque você sabe que ele entra no sonho. Ele entra no seu sonho, então você não deixa ele te sedar. Os médicos te sedar, porque se sedar você, você vai dormir, ele vai entrar e vai te matar, porque sobrou só você para contar a história aí. E se ele descobrir, ele vai atrás de você. Então, você não... E ele descobre se você dormir. Se você estiver acordado, ele não vai conseguir entrar. Tá certo. Ela é muito mal, doente. Aí ela... E ela acaba cansada de tanto fugir dele, tanto... vamos falar assim, ela estava toda machucada, né? Toda cansada. Ela acaba cochilando. Na hora que ela cochila, ela acorda com ele dando injeção nela para ela dormir. E nisso que ela dorme... Ela deu aquele sono profundo e ele veio. Ele veio, entrou no sono dela como um pesadelo, é Satanás, como pesadelo. E ele fazia igual fez com os outros jovens. Ele entrou na sala do hospital, no quarto do hospital, e foi se arrastando com uma capa preta, um demônio da capa preta. Ele foi se arrastando por debaixo da cama dela, aquela sombra. Você via a sombra dele, né? Naquela época eu não sabia que era demônio. Hoje eu sei que é ele. Ele vinha com aquela capa preta, com aquele chapéu dele, e ia se arrastando com uma sombra por debaixo da cama do hospital, no leito da moça que estava deitada. E lá, ele pegou as duas unhas e enfiou dentro do colchão e acabou matando ela. E eu fiquei desesperada, fiquei chateada, né? E triste, abatida, e fiquei revoltada. Por que aconteceu isso? Por que ela morreu daquele jeito? Que não sei o quê. Era o único que podia contar a verdade. E fui dormir chateada, revoltada mesmo, comigo, eu pensando, sabe? Não tinha ninguém para me falar. Todo mundo estava dormindo, mas eu fui dormir chateada com o monstro, né? E por quê? Ela era pessoa boa, por que isso, aquilo? E deveria ter matado ele. Por que ninguém descobriu que era ele? E fiquei falando contra ele. Ah, pra quê? Quando eu fui dormir, ele não aparece no meu quarto também para fazer a mesma coisa que fez com ela? E eu acordei dando convulsão. Na época eu estava amaziada com o pai do meu filho. Ele me acordou, né, com tapas, porque eu estava morrendo. Eu estava morrendo, dando convulsão, dormindo. E os tapas dele fez eu acordar. Ele disse que meu corpo pulava do colchão. Pulava do colchão como a moça... Daí eu lembrei, quando ele foi contando, eu lembrei que a moça fazia isso. Conforme ela ia morrendo, o corpo dela dava aqueles pulos no colchão, assim, né? Aqueles trancos. E ele disse que eu estava da mesma forma. Se não fosse isso... Ele salvou, Deus usou ele para salvar a minha vida. Se não fosse isso, hoje eu não estava aqui nem para contar a história. Aí eu contei pra ele o que estava acontecendo. Eu tava morrendo. Você me acordou. Se você não tivesse me acordado, eu tinha morrido dormindo. E os médicos iam falar que eu tinha me infartado. E não era. Era o demônio, é Satanás, né? Que estava usando aquele personagem daquele filme para acabar com a minha vida. Porque Deus tinha obra na minha vida. Lógico que eu não sabia, né? E sempre perguntei para Deus aquilo outro. Nunca tive resposta. Mas depois que eu me converti ao Senhor... né, converti ao Senhor, tinha passado por vários ministérios e corria desse ministério que eu estou hoje, eu corria dele, eu não queria ir, passei por vários ministérios. Por quê?
eu era viciada na televisão e não podia ver televisão. Várias coisas eu era viciada. Então eu falava com Deus, mas será que é isso mesmo? Ah, por quê? Só um pouquinho, eu vou ver só programa evangélico, eu vou ver só programa disso, eu vou ver só coisa boa, só desenhos. Eu não vou ver coisa ruim, o que tem? Porque tudo isso também, mas que peso, meu Deus, é difícil largar tudo. Eu falava com Deus, não falava com o pastor, com a obreira, falava com ninguém, né? Eu falava comigo mesmo, sabe? Não questionava ninguém. E aí Deus começou, mesmo assim eu desci as águas batismais, mesmo com o pé atrás, né? Deus me libertou facinho da televisão. Mas na hora das perseguição na igreja, na hora dos problemas familiares, aquele mesmo demônio do vício, né? Das novelas, vício do filme, vício da televisão, queria me pegar de novo. E a hora que eu queria só imaginar, nem pensar, imaginar dar uma olhadinha para ver o que está ocorrendo, né? Que tanto esse povo está falando dos crentes que está passando na televisão, dos crentes. Na época a minha televisão, a minha igreja saiu na televisão, né? Um caso que aconteceu aí muitos anos atrás, e os católicos ficavam em cima de mim, essa televisão, sua igreja não vê televisão, não? Um desses está passando na televisão. E vinha aquele demônio, vê um pouquinho, boba, o que tem? Ninguém vai ficar sabendo o que você viu. Vê um pouquinho pra você descobrir o que está acontecendo. Quem é essas pessoas que está aparecendo lá na televisão, que é da sua igreja. Eu não vou contar o caso que todo mundo inteiro já ficou sabendo dessa história aí que a igreja foi na televisão, né? Não vou contar essa história, que isso é outra história. Então, e o inimigo, né? Eu meio assim, mais lá para lá do que para cá, fraca na fé ainda, começando no evangelho, e ficava, estão na televisão, eu quero ver o que está correndo. Passaram na minha cabeça. Bom, não vi, mas só que eu fui trabalhar para uma professora, que com eu trabalhando lá, ela passou a ser secretária do fórum, campanha de oração, hein? Vou contar esse testemunho dela também para vocês, essa experiência. Se eu contei faz muito tempo. Eu vou contar, fui trabalhar lá e ela falou para mim que se eu fizesse as campanhas de oração, jejum em favor dela, se meu Deus tirasse ela de professora, porque o salário de professora dela tinha desvalorizado, porque quando ela virou professora, ela era muito novinha, ela falou que era rica, tinha dinheiro para tudo quanto é lado. Mas só que todo mundo foi aumentando o salário da professora não foi aumentado. Então o salário dela desvalorizou, ela tem que trabalhar em 2 empregos, para dar mais ou menos, assim, mesmo assim, e como ela estava acostumada com muito dinheiro, né, naquela época, ela queria sair do emprego. E ela estava fazendo um concurso, e em outra cidade fez um concurso para trabalhar de secretária do fórum. Então ela para entrar em campanha de oração, se meu Deus desse para ela, que eu trabalhava lá, não era registrada e ganhava menos que o salário. E se Deus desse isso para ela ia me registrar e me dar o salário. Aí, para misericórdia do Senhor, ocorreu isso. Acho que eu tenho testemunho aí, em vídeo muito lá atrás. Aconteceu isso. Mas a história não é essa. A história é que um dia eu cheguei para cuidar da filha dela, para ela trabalhar, da menininha. Na época a menina tinha 4 anos, 3 para 4 anos. E aí ela falou assim, olha, Rosinha, deixa eu falar uma coisa para você, Rosa. A fulana me deu trabalho essa madrugada. Eu falei, o que foi que aconteceu? Tive que levar ela no pronto-socorro. Ela estava prestes a dar convulsão de tanta febre alta, né? Tanta febre alta. E ela falava umas coisas desconectadas. Aí o médico falou que ela estava variando. Ela estava tendo, vamos falar assim, ela não tá, alucinações. Mas a hora que essa minha patroa falou isso, eu falei, não é isso, não é. E Deus falando para mim, não é isso. Minha serva, presta atenção no que aconteceu. Eu falei para ela,